Olá, meu querido amigo, minha querida amiga! Estamos aqui de volta na nossa série Construindo Saúde com a Bíblia e a Ciência. E os pesquisadores identificaram no cérebro o circuito de Deus, áreas ativadas quando nós exercemos as ações como a fé, a oração, a gratidão, a misericórdia, a compaixão, o perdão, o louvor. Quando nós exercemos a congregação, a sociabilização, os afetos, tudo isso ativa regiões cerebrais, liberando neurotransmissores através da via dopaminérgica do prazer, lá no córtex. Os pesquisadores explicam que o córtex pré-frontal, aqui na nossa frontal, ele finaliza o seu desenvolvimento depois dos 23 anos. O córtex, ele é a central de comando do corpo. É isso mesmo. Possui conexões múltiplas com diversas regiões cerebrais. Estruturas como o hipocampo, o tálamo e os lóbulos centrais compartilham ali caminhos neurais, informações que chegam a todo momento por uma rede de mais de 100 bilhões de células conectadas, né? E através dessa conexão, cada neurônio trabalha individualmente e juntos eles regem a vida humana e dão aos seres humanos uma capacidade que não foi dada por Deus aos animais. E isso faz com que os seres humanos, então, tenham uma capacidade especial de pensar abstratamente, de criar uma metafísica, criar um sistema filosófico ou um sistema religioso, realizar atividades como planejamento, coordenação, execução, controlar o comportamento, controlar tomadas de decisões, compreensão, memorização, repreensão ou inibição de ações, controlar impulsos, gerar, ou melhor, gerenciar as emoções, organizar informações, tudo isso graças aos córtex, ou ao complexo neuronal do córtex. Uma ameaça silenciosa tem manipulado o bom funcionamento dos neurônios e, conseguinte, arrazoado o comportamento, o humor e a saúde total, especialmente a espiritual. A modernização lançou sobre nós diversas revoluções e elas têm influenciado diretamente o sistema de recompensa. Diante do prazer em consumir o que estas revoluções nos entregam, com produtos açucarados, gordurosos, cafeinados, fast foods, cigarros, álcools, drogas, medicamentos, séries, pornografias, telas, jogos, músicas, tudo isso foram feitos para impulsionar as vias dopaminérgicas acima do normal. E dessa forma, então, ficamos aprisionados dentro de uma espécie de vício. E dessa forma, então, as vias mesolímbicas, dopaminérgicas, neuronais, que estão ali localizadas na área tegmental ventral, dentro do mesencéfalo, que é o núcleo amigdaloide, dos quais fazem parte o sistema límbico e controla os impulsos, as emoções, e procura ali garantir cada vez mais prazer. E dessa forma, então, o que acontece? Nós nos tornamos sem discernimento daquilo que é certo e que é errado, porque a gente acaba se matando e muitas vezes sem perceber. E aí entra quais os riscos da busca excessiva pelo prazer. Incluem desde perda dos controles dos impulsos, perda de controle das emoções, perda dos valores éticos e morais, vícios em substâncias ou comportamentos prejudiciais, a falta de responsabilidade com as consequências das suas ações e doenças crônicas que estão relacionadas diretamente com as escolhas. E uma vez que a área de função executiva esteja enfraquecida, então a busca pelo prazer excessivo vai fazer com que cada vez mais o córtex e todo o complexo de Deus seja enfraquecido. E todos os impulsos e os comportamentos passam a ser mais animal do que racional. E dessa forma, então, a pessoa passa a viver mais a favor do prazer e menos a favor da vida. E o que tudo isso tem a ver com o circuito de Deus? Inconscientemente ou passivamente, multidões de multidões estão escravos do prazer. De modo que aquilo que supre, de fato, a necessidade da biologia seja rejeitada ou fique desinteressante. Dessa forma, multidões de multidões estão servindo inconscientemente ou passivamente aos interesses das trevas.
porque estão destruindo o próprio corpo, que é templo de Deus. Pois deixam de ter zelo pela vida real e passam a construir, de fato, tudo aquilo que vai garantir intoxicação, enfraquecimento, inflamação, doenças e morte precoce. Cristo morreu na cruz por mim e por você, para nos dar vida, vida em abundância e eterna. Já o inimigo das almas, ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus, ele veio para nos dar vida, vida em abundância e eterna. Qual Senhor está a servir? O das trevas ou da luz? É certo que nós vamos morrer. É certo. Mas não posso ser eu o causador da minha própria morte. Isso seria traição a Deus. Porque Ele quer que busquemos a vida por palavras e ações coerentes. Mas a maioria está buscando a morte. E muitos estão presos na morte espiritual. Os cristãos não têm mais o amor a Deus que deveria ter, o amor por si mesmo e o amor pelo próximo. E dessa forma, então, estão servindo aos interesses das trevas, se tornam enfraquecidos. E todo o ponto de Deus no cérebro tem se tornado enfraquecido. E as coisas de Deus que deveriam ser apreciadas não são aprazíveis. Porque as coisas das trevas estão sendo mais apreciadas. E desta forma, então, nós fazemos parte da geração mais enferma, sem precedentes na história humana, mais fraca, sem precedentes na história humana. Nos 3 pilares, físico, mental e espiritual. E como se proteger dessa condição deplorável? Como? Queridos, o passo a passo começa aqui e agora. Mas entenda, não é sua força, não é seu poder, é o poder de Deus. Porque tudo se faz para a luz, pelo poder da luz. Então busquemos a Deus com força e coragem e bom ânimo. E nesse momento eu te convido a se afastar de tudo aquilo que está dividindo a sua atenção com esse assunto aqui. Desligue qualquer coisa que tem por perto, vá para um ambiente tranquilo, sossegado e se conecte, porque nesse momento a atenção deve ser redobrada. E se faz sentido para você o que você está ouvindo aqui, comente nos comentários. Se é a primeira vez que você está ouvindo falar dessa mensagem, deixe o seu comentário também. E mais, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Deus precisa de você para compartilhar essa mensagem aos seus filhos, aonde quer que eles estiverem. Então, por favor, ajude essa mensagem a chegar a mais pessoas. E vamos lá para o nosso passo a passo do depender de Deus. Amoravelmente, nós somos convidados a entrar no aprisco de segurança. Por milênios, Deus nos ensina que o aprisco de segurança é a obediência e nos exorta em sua palavra, dizendo: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos e deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade sobrevirá sobre ti. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Ao desprezar os ensinos do supridor de nossas necessidades, adoecemos terrivelmente. A primeira mensagem angélica nos convida: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. É uma exortação: olhai e rendei o coração ao que fez todas as coisas, porque nós precisamos nos alicerçar no dono do universo, no dono de todo o ouro, de toda a prata. Nós temos que nos alicerçar no dono e não nas coisas. Nós precisamos nos apartar dos objetos e dos materiais e procurar viver espiritualmente. O Salvador do pecador, o milagre dos humanos. Deus, Ele é o transformador de vidas. É Ele que nos dá prazer em viver aquilo que é dele, através do seu Espírito. É Ele que enche a nossa mente e nosso coração de força e de poder para executar as suas ações. Por isso, não se negue. Confie no seu Senhor. Faça como o apóstolo Pedro. Quando eu olho para o apóstolo Pedro, ele estava ali cheio de ousadia. E diante do mar em fúria, no meio da tempestade. Você está no meio de uma tempestade espiritual? Você está vivendo uma guerra espiritual? Está? Eu creio que sim. Nós estamos diante de uma guerra espiritual. A guerra por nossa mente. Diante da tempestade de Pedro, que era uma tempestade de fato, ele confiou no seu Senhor. E ele confiou de tal maneira que ele pulou nas águas, ali diante do seu Senhor, e ele caminhou diante das águas. E ainda que ele afundou um pouquinho, Pedro foi o único
que sentiu o sabor do milagre. A ousadia do seu coração diante do seu Senhor, em confiar no seu Senhor, fez com que ele fosse o último ou o único dos apóstolos que sentisse o sabor do milagre de andar sobre as águas. Então, nesse momento, eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, alicerçai no Todo-Poderoso, alicerçai naquele que não erra, naquele que não mente, naquele que promete e cumpre. Sim, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, aquele que é duramente forte, eternamente firme, sólido, totalmente confiável. Seja sóbrio e vigilante. Sim, entenda, alguns dos reis passados, eles destruíram altares dos ídolos para dar lugar a Deus, para colocar Deus em primeiro lugar. E Deus hoje pede para mim, pede para você. Entrega o teu coração ao Senhor, entrega os teus ouvidos ao Senhor, entregue a tua boca, entregue os seus pensamentos, entregue as suas ações e todo o seu ser àquele que é o Todo-Poderoso e capaz de fazer muito mais por você. Os ídolos modernos da nossa época estão aí, dispersos por todos os lugares. Isso mesmo, comilanças, bebedices, mídias, jogos, filmes, músicas, moda, luxúria, sexo. E tudo isso tem ocupado a vida das pessoas, tem ocupado a mente das pessoas mais do que o próprio Deus. Isso é traição ao Senhor. Deixemos Deus ocupar o seu lugar. Não combata contra o seu Senhor. Sim, com base nessas afirmações, quais os seus ídolos? Pegue uma agendinha, anote. Sim, convide alguns amigos para orar com você. Sempre tem um que queira. E se não tiver nenhum, procure por mim. Eu estou, sim, unidas a um grupo de homens e mulheres que estão buscando o poder de Deus todas as manhãs para viver cada dia um pouquinho melhor na presença do Senhor. Porque sabemos que nós não vamos ser soldados uniformizados em comportamentos. Não, nós não vamos ser assim. Nós vamos ser soldados que buscam a cada dia estar adquirindo o caráter máximo, o Senhor dos Exércitos. Sim, se nós não agirmos dessa forma, se nós ficarmos aqui dispersos, entregues aos ídolos, sem buscar, nos esforçar para nos apartar desses ídolos, pode ser que aconteça contra mim ou contra você a palavra do Senhor, que foi dito: Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Oséias 4,17. Se insistirmos no pecado, amante das coisas destruidoras, sem buscar o poder de Deus para delas nos apartar, a palavra do Senhor será dada tanto ao Espírito de Deus quanto aos anjos, que vai se apartar de nós para todo sempre. Por favor, não deixe isso acontecer com você. Insista com Deus, contenda com Ele, para vencer as fraquezas, porque eu sei, não são poucas. Porque as maravilhas, entre aspas, que o inimigo das almas está entregando, tem seduzido as nações. Não é diferente com os olhos cristãos. Por isso, se atente, prestai atenção e se afirme com o Senhor. Ainda há tempo.